poder de dizer não. Quais são os nãos que você ainda tem medo de dar? E o que aconteceria se só dessa vez você se colocasse em primeiro lugar? Oi, eu sou a Thaís e você está ouvindo Como é que a gente tá? Um quadro no podcast Aonde a gente tá, que eu resolvi criar esse espaço aqui para conversar com vocês sobre sentimentos e coisas que passam pela minha cabeça e para pensar na vida enquanto ela de fato acontece. E aí, gente, como é que vocês estão? Mais uma semana aqui. Ai, gente, eu tô tão orgulhosa de estar conseguindo gravar e de levar esse projeto para frente. Eu sou uma pessoa que penso demais, né? Então essa coisa de conseguir manter frequência em algo para mim é realmente uma vitória. Sei que muita gente se identifica com isso, então assim, ó, estamos juntíssimas. Juntíssimos também. Inclusive, não sei se tem boy me ouvindo, né? Mas enfim, espero que sim. É um espaço para todo mundo. E o tema de hoje, gente, é algo assim que faz muito parte da minha vida hoje, graças a Deus, que é o poder de dizer não. Então a gente vai falar aí sobre os limites, sobre os medos e toda a liberdade que vem aí com essa palavrinha tão especial. Primeira coisa que eu quero te pedir, só para a gente não esquecer, é se inscrever aqui no YouTube, se você estiver ouvindo pelo YouTube, se for no Spotify, não se esquecer de avaliar o podcast, gente. Eu quero muito, muito, muito que esse projeto chegue em mais pessoas e isso só vai acontecer se do lado daí a gente vê resultados. É assim que funciona o bendito do algoritmo. Então, por isso que todo episódio eu peço para vocês fazerem isso, porque realmente faz muita diferença pra gente, tá bom? Mas agora vamos direto pro tema, então, né? Quem nunca aí disse um sim quando na verdade só queria falar não, eu não quero, eu não vou, eu não posso. A gente aceita convite, a gente assume um tanto de responsabilidade, se coloca em situações que não queria só porque a gente tem medo de desapontar, de parecer grosso ou até mesmo, né? Porque eu acho que essa é a parte que mais pega, de ser rejeitado. Olha, eu vou falar assim com muito lugar de fala sobre esse tema, porque eu sei muito bem o que é isso, porque eu já vivi muito tempo nesse lugar e hoje eu quero falar sobre o poder de dizer não. Porque não foi sempre assim comigo, mas aprender a dizer não realmente mudou muito o rumo da minha vida. E então a gente vai conversar aí em vários pontos desse tema com tantas camadas. Eu acho que primeiro de tudo a gente precisa falar sobre a dificuldade do não, né? Por que que vira algo tão tabu, tão difícil? Eu acredito que o peso cultural, né, da gente no Brasil, a gente é ensinado a agradar, a ser educado, a não contrariar. E de verdade, quando eu falo que isso é algo do Brasil, é porque hoje, né, já tem quase 10 anos que eu moro fora do Brasil, eu vejo muito comportamento de gringo por aqui e eu realmente consigo enxergar claramente que muitas vezes, pelo menos a maioria de todas as pessoas que eu já conheci aqui, eu não posso generalizar em 100%, mas eu posso falar que a grande maioria as pessoas aqui, elas são às vezes consideradas grosseiras, muitas vezes elas são, tá? Dependendo da onde é, se for francês, se for britânico, uns negócios assim, geralmente, geralmente é porque é um pouco grosseiro, sim. Não, não todos, mas enfim, só um desabafo. Mas o que eu queria dizer, na verdade, é que as pessoas aqui, elas são consideradas, né, grosseiras e não sei o quê, porque elas são muito sinceras, gente. É muito assim, já foi um choque pra mim, pra ser muito sincera, em várias situações, principalmente mais no início, né, de quando eu comecei a morar fora e tal, eu via certas coisas, eu falava assim: "Gente, como assim?". E pra dar um pouco de contexto, né, as pessoas aqui elas são muito diretas. Então, se você chamar ela pra ir na casa pra ir na sua casa, e a pessoa não vai, ela não quer ir, ela não vai falar: "Ai, vamos marcar". Ela não vai te enrolar, ela simplesmente vai falar que ela não vai. E aí, pra gente, isso soa extremamente ofensivo, porque o brasileiro, a gente é ensinado a agradar e jamais negar. A gente fala, a gente encontra uma pessoa que a gente não tem nem assunto mais com ela na rua.
praticamente tropeça na pessoa, aí você tem aquele papo, né, aquele papo de elevador, aquela coisa super constrangedora que às vezes nem vai pra frente, mas aí a gente vai e fala: "Ah, vamos marcar? Vamos marcar". Eu lembro que eu não vou lembrar quem foi agora, mas é uma pessoa próxima a mim, que eu acho que o namorado era gringo e tal, e uma vez ela estava numa situação dessa, né, de ter esbarrado com uma pessoa conhecida, mas que era zero íntima e tal, e ficou nessa coisa do: "É, vamos marcar e não sei o quê". E aí quando eles saíram, né, a pessoa foi para um lado e esse casal foi para o outro, o gringo foi e perguntou: "Por que que você mentiu pra ela? Você não vai marcar, a gente nunca vai encontrar essa pessoa". Então, assim, eles são muito literais aqui. E, de verdade, hoje em dia, obviamente não em todos os casos, eu acho que tá muito certo. Porque por que que a gente fica o tempo todo falando, querendo falar coisa que a gente não tá nem a fim de fazer, gente? Eu acho que vem muito desse medo de desapontar ou perder alguém. E a culpa que vem depois do não, como se a gente estivesse falhando com aquela outra pessoa que está recebendo o nosso não, a gente não é ensinado a lidar com essa coisa, né? Com o que pode vir depois. E o quanto isso faz com que a gente se coloque em situações que não gostaria. E eu acho que, assim, posso dizer com total certeza que isso aqui não é um achismos da minha cabecinha, que todo mundo já se colocou numa situação desconfortável porque fez algo para agradar outra pessoa que não estava a fim de fazer. Eu acho que você também aí já deve ter aceitado alguma coisa, só para não parecer difícil, e aí depois você ficou assim: "Meu Deus, por que que eu só não falei não?". E o porquê isso acontece, né? Vamos pra uma parte que muita das coisas que eu vou falar aqui, gente, é óbvio, tá? Mas quando a gente coloca pra fora, no meu caso, eu aprendo muito falando aqui no podcast, porque eu vou me ouvindo e eu vou assimilando as coisas pra mim também. Não tô só querendo dar, lição de moral em ninguém, não. Pelo contrário, a gente chora junto aqui. Mas o porquê isso acontece, eu acho que são algumas coisas, né? O medo de não ser aceito, a confusão entre ser bom e ser submisso, a crença que a gente tem desde pequeno de que agradar sempre é a única forma de ser amado. E também do falar sim como um reflexo automático e só depois perceber o peso da cagada que fez. O problema é que toda vez que você está falando sim para os outros sem ser um sim de verdade, você está falando não para você mesmo. E assim, eu vou colocar um caso aqui porque eu acho que é importante a gente ilustrar às vezes as coisas, né? Mas o que aconteceu comigo foi o seguinte: eu acho que essa foi a última vez que eu falei sim, querendo falar não, e não falei, e eu me ferrei em tantos sentidos que depois disso, realmente, pra mim, eu falei: "Cara, eu não vou mais cair nessa roubada". Assim que a gente comprou o Duca, que pra quem não sabe, o Duca é o meu motorhome, é onde eu moro há 3 anos, e assim que a gente comprou ele, em 2021, a gente comprou ele na Alemanha, de uma amiga nossa que morava lá. Dirigimos com ele até a Irlanda, que é onde a gente morava antes de se mudar definitivamente para o motorhome. Só que assim, o motorhome ele estava com um monte de problema, a gente ia ter que fazer uma reforma, isso foi bem no fim do ano, então já era tipo fim de novembro, que só para dar um pouco de contexto, é uma época muito fria, um tempo assim horrível, só chove na Irlanda e tal. Então assim, é um tempo péssimo para passear. O carro não estava em condições nenhuma porque precisava passar por essa reforma e tal. A gente estava resolvendo questão de documentação, de licenciamento, várias burocracias que precisavam ser resolvidas antes de fato, a gente começar a querer achar que o motorhome era um carro de passeio. E eu lembro que, né, eu fui contar para as pessoas que eram próximas a mim, liguei para a família, todo mundo achando que a gente estava ligando para falar que eu estava grávida e na verdade era para falar que a gente tinha comprado um motorhome. E aí, eu tinha um grupo de amigos na época e tal, e todo mundo ficou super, assim, animado, né, de: "Nossa, meu Deus do céu, nossa, ela comprou um motorhome e tal", mas, eh, só eu tinha a obrigação, isso eu tenho total, assim, noção na minha vida, de saber que essas questões burocráticas, essa questão de que não era o momento de sair para passear com ele e tal, isso tudo era problema meu. Que todas as outras pessoas estavam enxergando o fato de que, uhul, vamos viajar e vamos, entendeu? Aproveitar aí essa nova fase. E aí, gente, eu me meti em uma de viajar com esse motorhome.
com esse motorhome sem passar em revisão, com esse motorhome sem seguro. Lá na Irlanda isso é super sério, então, assim, poderia ter dado, assim, merdas gigantescas. E na verdade deu, mas, assim, Deus foi muito bom com a gente. A vida deu um crédito que vocês não estão entendendo. Colocamos aí 5, 6 pessoas na época no motorhome e fomos para outra cidade. E assim, a gente não tinha nem muita noção de espaço-tempo, era tudo muito novo pra gente também. E aí fomos para essa outra cidade, só para passar uma noite, porque no outro dia todo mundo tinha compromisso, a gente tinha que voltar e tal. E aí fomos para essa outra cidade, chegamos lá, tava um frio horroroso que não deu nem para sair de dentro do motorhome, então ficou todo mundo só enfurnado dentro, zero a vibe que eu gosto, que é tipo, botar as cadeirinhas para fora, fazer um churrasco e não sei o quê, e usar aqui como um espaço comum, mas não para ficar todo mundo, né, encolhido aqui dentro, num frio, numa chuva. No outro dia a gente achou que ia conseguir ver o sol nascer, a gente não tinha sol nenhum, porque, né, enfim, já era assim, o tempo tava uma lástima. Ou seja, a gente dirigiu tipo umas 2 horas para essa outra cidade, numa estrada perigosa, com um monte de gente no carro, sem poder rodar, para ir para essa situação. E na volta, o Bruno, inclusive, estava dirigindo, ele não conseguiu frear, eu não lembro assim. Eu não lembro o que aconteceu exatamente, faz tempo isso, mas ele acabou batendo num carro. O carro do cara era novo, gente, novo mesmo. Tipo, 2021 era o ano que a gente tava, então era tipo 2020. E a gente bateu nesse carro, foi leve, ninguém machucou e tal, mas batemos e estragou o para-choque do carro do moço. O Duca é um tanque de guerra, então nada aconteceu. Mas a gente ficou com esse prejuízo aí. O cara foi muito gente boa, era um senhorzinho. Ele só pegou o número do Bruno e confiou assim cegamente. Ele falou: não vou ativar seguro, não precisa mexer com essas coisas, mas por favor, não me deixa na mão. E obviamente, enfim, o Bruno foi desenrolando com ele, achou uma pessoa para fazer o concerto. E aí depois a gente foi, conseguiu mandar o dinheiro para ele para pagar esse concerto e tal. Mas eu tô contando toda essa história, gente, porque, enfim, não valeu em absolutamente nada esse rolê todo que eu fiz. E eu só fiz. E outra que eu ainda perdi aniversário de uma super amiga minha. Ainda na época eu acho que eu inventei uma desculpa pra ela, não falei a verdade, porque, né, mais uma vez, né, ó lá, o negócio de não querer, às vezes, encarar uma verdade pra não chatear o outro, né? Mas, enfim, toda essa situação aconteceu, ou seja, a gente pegou um carro nessa situação que não podia, colocou um monte de gente no carro, o tempo estava horrível, o lugar era longe, na volta a gente bateu o carro. Tudo isso porque colocaram pilha de, ai, vamos aproveitar, você acabou de comprar e tal, não sei o quê, e eu caí nessa pilha com medo justamente de desagradar. Eu não queria ser a pessoa que ia falar não, porque eu falei assim: não, eu gosto muito dessas pessoas, eu quero elas comigo, é um momento que pode ser legal e tal, mas no fundo eu sabia que eu poderia viver aquele momento com essas mesmas pessoas em um outro momento que faria sentido viver isso, tá entendendo? Eu me coloquei nessa situação, passei por tudo isso, levei prejuízo, tudo. Fora que na volta também o carro quebrou no meio, gente, no meio de uma avenida. Eu não sei como que não deu tudo errado, como que a polícia não parou a gente, enfim. Mas foi só perrengue. Absolutamente tudo que eu lembro desse dia, tudo do que eu lembro desse dia foi só perrengue. E isso eu acredito que está extremamente ligado não só à irresponsabilidade que a gente teve, né, em aceitar isso, quanto também no fato de que, cara, era só eu ter falado, gente, agora não, eu vou arrumar o carro, vou legalizar tudo e a primeira viagem vai ser com vocês, sabe? Eu poderia ter feito isso. Mas na minha cabeça, em algum ponto, eu senti que se eu não fizesse essa viagem, eu não ia ser aceita de alguma forma. Eu nem sei exatamente explicar, não sei nomear exatamente o que aconteceu. Mas só pelo que eu tô contando, eu acredito que você aí deva estar entendendo mais ou menos aonde eu quero chegar. Que a culpa não foi de ninguém, a não ser minha, que aceitou algo por pura vontade de agradar. E, gente do céu, eu acho que essa foi a última vez, assim, de coisa séria, né? Porque de vez em quando a gente cai aí numas roubadas da vida, mas essa foi a última vez em que eu falei assim, cara, não vou mais me colocar e não vou me sujeitar, porque depois a única pessoa que vai se prejudicar com isso sou eu mesma.
Então, assim, quando eu comecei a falar não, eu comecei a ter muito mais paz, eu comecei a ter muito mais respeito, eu comecei a ter muito mais autenticidade. Eu olhava para situações e, assim, todos os nãos que eu falei depois disso, pode ter ficado gente chateada comigo, uma outra pessoa, eu tenho certeza que não gostou de alguma coisa que eu fiz ou que eu falei, mas eu aprendi que não é sobre eu ser dura, sobre, nossa, eu ser do contra. É só sobre eu ser verdadeira com os meus sentimentos. E quem gosta de você de verdade vai entender. Porque é isso que todo mundo tem que fazer. Porque quando for o contrário, eu quero que aquela pessoa também me fale: olha, Thaís, não vai dar, eu não posso. E aí, entrando nessa pauta do poder de dizer não, do que muda, é que o não ele protege a sua energia. O não ele abre um espaço para aquilo que realmente importa. Ele te ensina e ensina os outros a respeitar os seus próprios limites. Ele não é rejeição. Ele é um sinal para mim de honestidade. Dizer não muitas vezes, vocês podem, tem gente que vai falar que tô louca, mas assim, hoje eu enxergo que dizer não é um ato de amor, porque é um amor primeiro comigo mesma e depois com os outros. Eu acho que pra gente começar a praticar, primeiro de tudo, é passar por alguma coisa, porque eu acho que muitas vezes a gente acaba aprendendo só pela dor, infelizmente, né? Então, no meu caso, essa foi a última situação de todas as milhares que eu já me coloquei na minha vida, em que eu passei por uma coisa assim, né? Esse exemplo aí. Mas é fazer alguns exercícios, assim, que eu acho que ajuda um pouco também, que é tipo assim, eu realmente quero ou eu posso fazer isso? E substituir a culpa pela clareza. Você não precisa ficar se justificando tanto. Só precisa ser honesta. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Brunão. Brunão, para quem não sabe, é meu parceiro aqui no podcast, na vida, em todos os projetos. E ele é uma pessoa muito clara com as coisas, assim. E eu sempre vi ele sendo assim. A gente já tá junto há 8 anos. E eu já até. Isso já foi várias pautas de conversas nossas. Eu, tipo assim, nossa, mas Fulano nem fica bravo com você. Você só falou não assim no duro, mas você não. Ai, nossa, mas será que não vão ficar chateado? E ele sempre falou isso pra mim. Ele falou assim: Thaís, eu só tô sendo honesto. Eu só preciso ser eu. Se a pessoa não gostar, o problema é dela. E assim, eu sei que nem que para todo mundo, a maioria das pessoas não entende com essa facilidade, com essa leveza, né? O Bruno é uma pessoa aí bem, como pode dizer, evoluída nesse sentido, mas é começar a colocar isso, né? Esse exercício de substituir a culpa pela clareza, justamente para você começar a entender que você só está sendo honesta com você, com a pessoa. E lembrar que toda vez que você está falando não para o que não faz sentido para você está falando sim para você mesmo. E assim, né, gente? Dizer não não vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. Muitas vezes pode ser constrangedor, pode ser difícil, mas é extremamente necessário. E eu acho que talvez seja uma das provas de respeito que você pode dar a si mesmo. E então, hoje eu queria deixar até uma pergunta assim para vocês. Quais são os nãos que você ainda tem medo de dar? E o que aconteceria se só dessa vez você se colocasse em primeiro lugar? Responde essa pergunta para você mesma. Eu já contei aqui, já abri um pouco das minhas histórias para vocês, então façam esse exercício interno, porque, gente, falar um não bem dado é libertador. Então, assim, se você ainda tá dando sim por aí, só porque você tá com medo de decepcionar, ou porque, se eu falar não, fulana não vai ser mais minha amiga. Se ela fala não, se essa fulana ou esse fulano não ser mais seu amigo, é porque ele não tá nem aí com você, gente. Eu sei que dói falar assim, mas essa é a verdade. Tem muita gente, infelizmente, mas tem muita gente que às vezes está na nossa vida justamente para sugar dessa forma e para pegar essas coisas, né? Porque você é uma pessoa muito passiva, que tá sempre falando sim, que tá ali para ela o tempo todo, ou ali para ele o tempo todo. E aí, quando você fala não, muito provavelmente essa pessoa não vai ficar na sua vida. Mas aí eu te conto uma coisa: olha o livramento, tá? Eu sei que às vezes a gente precisa sim fazer um esforço e tal, e não sei o quê, mas se colocar em segundo, em terceiro plano, para coisas que não fazem sentido, às vezes só para massagear o ego de alguém,
Gente, não faz sentido. Vocês tomem vergonha nessa cara, porque eu vou tomar daqui também. Ai, gente, é isso. Mais um episódio aí pra vocês, mais um papo dessa vida. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Façam esse exercício aí sobre quais nãos ainda estão te dando medo, te deixando inseguro, porque, como eu falei, o não liberta. É isso, gente. Vamos ficar de olho nesse assunto e em todos os outros. E me contem, talvez lá no Instagram, provavelmente você já segue a gente se você está aqui, mas se não segue, é aonde a gente está em todas as redes. Conta pra gente o que você quer ouvir aqui no podcast, o que você quer ver. Vou gravar mais episódios com o Menino Brunão também. Quero trazer mais convidados em breve. Mas é isso, gente. Até o próximo episódio e tchau, tchau.